O livro de Romanos nos diz que porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Tudo que existe, você pode dizer amém a essa frase maravilhosa? Amém. Tudo foi feito para ele. Se nós estamos aqui, é para ele também. A sua semana foi para ele, foi por ele. A sua família, o seu trabalho. E a ele precisa ser dada toda a glória e majestade, porque ele é digno desse louvor e dessa adoração. Você veio da sua casa para cá para a gente cantar junto, para a gente adorar junto. E eu quero te convidar a fazer parte da adoração junto com a gente, mas de um jeito muito especial. Tem momentos em que eu costumo dizer assim: agora eu quero ouvir só a igreja. Eu gosto disso porque a gente consegue afastar o microfone e escuta você cantar. Você se escuta, é parte da adoração. Tem uma coisa interessante também. No nosso pensamento ocidental, a gente está muito acostumado a vir para a igreja com a ideia de culto. Mais ou menos assim, eu venho para cá como um mero espectador. E aí tem alguém que fala, tem alguém que canta, e essa adoração ela é horizontal e depois vertical. Mas no pensamento bíblico, nós vimos para cá para adorar ao Senhor juntos, como um só. A nossa adoração, ela é horizontal. Ela é para Ele, todos nós juntos. Você pode se levantar e cantar com a gente essa música maravilhosa que diz que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Cante conosco. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o sábio
poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. É isso que o apóstolo Paulo, depois de tanto orar a Deus, apresentando suas dores, seu sofrimento, seu espinho na carne, recebeu como resposta. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E cá estamos nós, uma comunidade de pessoas fracas, todos pecadores, todos temos falhas, debilidades, enfermidades. Todos nós sentimos falta de algo, todos nós choramos por algo. E é no meio dessa fraqueza que nós olhamos para o céu, vemos a glória de Deus e descobrimos que o poder de Deus é perfeito e pleno, mesmo em meio às nossas fraquezas. Se você é a pessoa que hoje traz um pedido a Deus com lágrima nos olhos, se você hoje é a pessoa que traz um pedido ao Senhor, pedido esse que você não conseguiu ver ainda, enxergar a resposta, você pode sair daqui no final desse momento de adoração com a certeza de que o Deus glorioso a quem viemos adorar tem poder para aperfeiçoar no meio das suas fraquezas. Quero te convidar a fazer um momento de oração comigo e clamar a esse Deus. Se você puder se colocar de joelhos, por gentileza, vamos orar. Deus querido, obrigado porque o teu poder está à nossa disposição. E nós viemos buscar o teu poder em adoração, em louvor, em gratidão por tudo que o Senhor já fez. E talvez alguns de nós precisam que o Senhor fale de forma muito peculiar, pessoal, direcionada. Fale ao nosso coração, nos ajude a entender a tua vontade para nós. Nos ajude a compreender os teus planos para a nossa vida. Mas até nós entendermos a tua vontade, nós não pararemos de te adorar, Senhor. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque tu és o nosso Criador e o nosso Redentor. E nós temos a fé e a convicção de que se estivermos ligados a ti, é possível haver vitória sempre. Por isso, Senhor, acalenta os nossos corações, nos conforta com a pessoa do teu Santo Espírito. É o que oramos a ti, em nome de Jesus. Amém, Pai. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A cada semana, a cada sábado aqui, nós somos confrontados com um grande desafio que essa comunidade recebeu. Construir um novo templo de adoração, um novo lugar logo aqui à frente. Um grande desafio de vários aspectos. Um grande desafio econômico, um grande desafio operacional, logístico, administrativo. Um desafio aparentemente maior do que as forças que nós temos. Eu pensando nisso essa semana, lembrei de um capítulo da Bíblia que você certamente conhece, está lá 2 Crônicas, capítulo 20, e da história do rei Josafá, quando também foi confrontado com um grande desafio. Seus oficiais vieram diante dele dizendo que 3 povos haviam se reunido para atacar o povo de Judá. Eram os moabitas, amonitas e meunitas. Era uma grande multidão, segundo o relato que ele recebeu. É muita gente que está vindo, estão chegando, tão perto e vem para destruir o povo de Deus, o povo de Judá. A resposta do rei Joabe nessa hora foi se ajoelhar e orar. Ele convocou o povo ao jejum, reuniu todo o povo e fez uma linda oração diante de Deus, apresentando o seu povo diante de Deus. E umas palavras muito importantes que ele colocou na sua oração foi reconhecer que ele não tinha forças para resistir àquele povo. Senhor, nós não temos força para resistir a esse tanto de gente que está vindo atrás de nós.
E a única coisa que nós podemos fazer, Senhor, é que nós temos os nossos olhos postos em Ti. Nós estamos olhando para o Senhor, nós estamos vendo a força que vem do Senhor. A resposta vem em seguida através do profeta Jaziel. O profeta disse assim: não temais nem os assusteis por causa dessa multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Quando nós olhamos esse grande desafio que a gente tem aqui, a gente também pode pensar: essa luta não é nossa, essa luta é de Deus. Mas havia uma parte que o povo precisava tomar nessa luta também. Apesar de assistir à vitória, conforme o profeta disse: vocês vão lá, vocês vão ficar parados e vão ver o que o Senhor vai fazer por vocês. Mas a partir deles foi se colocarem diante do campo de batalha e começar a cantar, louvar, adorar. E a partir dessa adoração genuína do povo de Judá, os inimigos se desbarataram e foram vencidos sem que eles precisassem mexer um único dedo. Da mesma forma, a nossa vitória aqui pode ser vencida através da adoração. A nossa adoração não compreende simplesmente música, não compreende simplesmente cantar, mas também a sua presença aqui na igreja, a sua oferta, o seu dízimo, atos de adoração, sua entrega pessoal, os seus esforços pessoais. Tudo isso é adoração que nós podemos e devemos oferecer para Deus para vencermos essa grande batalha que temos aqui, que é a construção da nossa nova sede. Os diáconos agora vão nos dar a oportunidade de adorarmos através dos nossos dízimos e ofertas. Você pode fazê-lo também através das redes sociais, das chave Pix que tem aqui no telão, para quem está assistindo online. Tem uma chave Pix, que é a mesma chave que pode ser, onde você deve enviar o comprovante dizendo o que você quer determinar, se é dízimo, se é oferta, para que o objetivo da tua oferta. Lembrando que sempre que você quiser destinar a tua oferta para a construção, para a nova sede, você deve usar a casa centesimal de 48 centavos. Assim será identificado o propósito da sua oferta. Que Deus nos ajude, que Deus nos use sempre, que você seja agora um instrumento de adoração através da tua oferta, através do teu dízimo. Me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar.
bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, só bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Senhor Deus, Deus de misericórdia, Deus de amor, nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo o grande desafio que temos pela frente. Senhor, nesse desafio nós não temos força para vencer sozinhos, por isso nossos olhos estão postos em Ti, assim como os olhos do povo de Judá foram postos em Ti, e de Ti veio a vitória, Senhor. Nós queremos fazer a nossa parte em adoração, entregamos aqui nossos dízimos e ofertas. Receba-os, Senhor, e utiliza-os para que tenhamos um local próprio para Te adorar, um local ainda melhor, onde o Senhor esteja presente. Cuida dessa comunidade e que através dessa entrega a Tua palavra chegue a muitas pessoas. Pedimos no nome e no amor de Jesus. Amém. E Deus se revela pra gente de tantas e tantas maneiras. Enquanto eu estava olhando para vocês aqui cantando, eu me senti muito abençoado por Deus. Esse é o nosso segundo sábado com você aqui na Nova Semente, e eu já me sinto em casa. Isso é um presente de Deus, porque eu olho para você e eu vejo um irmão na fé, um ajudante na caminhada, alguém que fortalece o caminho. E Deus se revelou para mim na minha trajetória, enquanto filho dele aqui, de tantas maneiras. Eu sou filho dessa igreja, me batizei com 10 anos de idade, e na mente de uma criança da periferia de São Paulo, com muitas carências, Deus mostrava amor do jeito que eu precisava naquele momento, com uma cesta básica que o Ministério da Assistência Social levava na minha casa, com uma ajuda para minha família. Nunca vou esquecer um dia que o Ministério da Adra levou minha família, por exemplo, para um mercado para fazer uma compra, e eu olhei uma bolacha recheada Nikito. Você conhece essa, não? Vocês estão velhinhos também, né? Conhece essa daí? Eu olhei aquela bolacha e eu não pedi, não era da minha natureza, não fui criado assim, não pedi aquele biscoito. E uma senhorinha olhou para mim, eu não sei o nome dela, mas eu tenho certeza que eu vou encontrar essa mulher no céu. Ela olhou para mim e falou: você quer essa bolacha? Eu olhei para ela com um sorriso, eu falei: quero. Ela me deu aquela bolacha Nikito. Eu nunca me senti tão amado por Jesus quanto naquele dia. E essa experiência vem se renovando ao longo da trajetória cristã de tantas formas. E olha, não interessa o momento que você está passando, não existe distância que te separe do amor de Deus. Não existe altura, largura, profundidade, nada pode nos separar do amor daquele que nos comprou na cruz do Calvário. Por isso que esse amor, ele é inabalável. Essa música eu fiquei sabendo que vocês gostam de cantar. Eu estou animado esperando vocês comigo aqui. Então se levante e cante conosco, inabalável, o amor maravilhoso desse Deus que se revela todos os dias. Tão grande é o
é. Amém. Inabalável. Todos juntos. Seu perdão é incomparável. A sua graça é inesgotável. Inabalável. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nos alcança. E o maior símbolo da graça é um símbolo que, para a humanidade, era sinal de vergonha, de justiça humana, mas que hoje, para a gente, simboliza a esperança, uma segunda chance. O momento que divide a história entre antes e depois, a cruz de Cristo. E esse sábado não poderia acontecer sem que eu e você refletíssemos pelo menos um pouquinho nesse sacrifício que nos trouxe de volta para Ele. Nós vamos cantar da cruz de Cristo agora, em gratidão a esse maravilhoso sacrifício e perfeito que Ele fez por nós para nos alcançar. Cante conosco. As moças podem começar? Cantem. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros. E todos juntos cantam. Mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela Na tua graça somos salvos. eu fui salvo. Reconheço, não sou digno,
igreja, reconheço, cante. Não sou digno, mas por sua graça. Mais uma vez, reconheço, todos juntos. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Enquanto a gente cantava aqui, eu fui pensando em tantas vezes que eu fui salvo no Senhor. Nunca saí da igreja, mas em tantos momentos da vida a gente se vê um pouquinho mais distante dele e ele nos alcança, nos traz de volta. E estava pensando em mais uma coisa dessas enquanto eu cantava aqui, de quando eu era criança, né? Em uma família com tantas carências, sejam afetivas, a ausência de uma figura paterna, as situações que a vida nos impõe, um mundo de pecado, né? Eu me lembro que do lado de fora da minha casa tinha um pé de laranja. E quando a coisa ficava feia em casa, coisas que a gente conhece da vida, brigas, necessidades, desconfortos, quando eu me sentia angustiado, e eu não sabia dar nome para aquele sentimento, eu era uma criança, eu subia no alto daquela árvore e ficava lá em cima, cantando, falando com Deus, olhando a natureza, num ponto mais alto. Eu era pequeno, alguns vão dizer era, talvez ainda seja, era menor. No alto daquela árvore eu ficava olhando para cima e era mais perto de Deus que uma criança podia ficar. Aos poucos eu cresci, a nossa mente ela vai ganhando mais subjetividade, a gente entende a profundidade das coisas. E essa igreja hoje é o que era aquela árvore para mim. Aqui eu me sinto mais perto dele. A música que a gente vai cantar agora, ela é mais uma vez um retorno à adoração que a gente começou, dizendo o quanto esse Deus é grande. E tem um trecho da música que diz assim: que grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra os inimigos. E o inimigo não é um povo distante que vem para além do Rio do Jordão tentando nos atacar. O inimigo é aquilo que corrói a nossa alma por dentro, o que tira a nossa saúde emocional, o que faz com que as famílias se distanciem umas das outras, as pessoas fiquem distantes. É contra esse inimigo que Deus quer te ajudar nessa manhã, para que se a família estiver distante, ela se aproxime de novo, para que se o coração estiver longe de Deus, o Senhor o traga de volta para Ele. E para que se você estiver um pouquinho desesperançoso nessa manhã, que aquela paz que excede todo entendimento possa te envolver através dessa adoração. Cante conosco: grande, grande é o Senhor, Deus de Israel. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Permite que esse grande Deus te preencha. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
pode cantar comigo mais uma vez esse refrão assim? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Querido Deus, nós estamos aqui porque reconhecemos a Tua soberania, a Tua grandeza. E como é bom nós estarmos diante da Tua santa e bendita presença. Como é bom recebermos o toque do Teu Santo Espírito. E aqui nós já depositamos diante do Teu altar o nosso coração, a nossa gratidão, todo o nosso reconhecimento de quem o Senhor é e de tudo aquilo que o Senhor faz. E o nosso pedido é para que o Senhor continue conosco, ó Deus, falando ao nosso coração, tocando a nossa vida, e que de fato possamos ter hoje aqui um encontro real e transformador contigo. Cuida de cada um de nós, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um bom dia, um feliz sábado para você. Seja muito bem-vindo à Nova Semente, essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito, o propósito de que a cada encontro, a cada sábado, nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. Antes de nós entrarmos na reflexão dessa manhã, eu gostaria de ter duas falas específicas aqui com vocês. A primeira delas, o pessoal da mídia vai projetar aí na tela, dia 28/4, das 9 da manhã às 15 horas, nós teremos a realização de uma feira de saúde aqui na Nova Semente. Então, se você quer participar, procure a Ana Paula ou algum dos pastores para que você faça parte da equipe. Mas, de qualquer maneira, você está convidado a estar aqui conosco em algum momento desse dia, para você passar por todo um circuito. Ali a gente vai falar um pouquinho sobre saúde. Vamos destinar alguns minutos para o cuidado do nosso corpo, desse presente que Deus nos deu. Então você vai ter aqui no dia teste de glicemia, aferição de pressão, teste de aptidão física, bioimpedância, massagem anti-estresse, aconselhamento médico e muito mais. Então venha, passe aqui durante o dia, traga os seus familiares, os seus amigos, para ver como é que está a saúde, para ver se a saúde está em dia. E vai ser um momento muito especial que nós queremos ter com vocês. E o segundo momento que eu gostaria de ter nessa manhã, eu quero chamar aqui todos os diáconos e diaconisas que estão presentes. Por favor, venham aqui ao palco comigo. E o pessoal que está lá fora também na recepção, se você estiver me ouvindo aí pela TV, vem para cá, o pessoal que está cuidando da entrada da porta, por favor, os diáconos e diaconisas. E se você não está na sua escala hoje, mas está sentado aí no auditório, e é diácono e é diaconisa, vem para cá também, por gentileza. Eu quero chamar os pastores, pastor Anderson, pastor Ricardo, para que venham aqui comigo também. Por favor, nossos diáconos e diaconisas, se coloquem aqui à frente. E por que eu estou chamando esse grupo, esse time tão especial para nós? Hoje, na Igreja Adventista, nós celebramos o dia do diácono e da diaconisa. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não fosse o trabalho dessa equipe aqui, nada do que acontece aqui na Nova Semente seria possível. Então eu gostaria de pedir uma salva de palmas para esse grupo tão especial. Vocês merecem. Nós, como pastores aqui, nos sentimos privilegiados de podermos contar com um time tão comprometido em servir as pessoas e em servir a Deus na sua obra, na sua causa. A Bíblia vai dizer que quem almeja esse ministério, uma excelente coisa almeja.
E às vezes é um trabalho que não aparece, que não é evidenciado, mas nós temos a plena convicção de que se não fosse o trabalho de cada um de vocês, desde o começo das atividades dessa igreja, desde antes de qualquer um de nós chegarmos aqui, e mesmo muito depois de o último de nós sairmos, não fosse o trabalho de vocês, nada disso seria possível. A pregação do Evangelho ela só é possível nesse lugar por conta do empenho e da dedicação de cada um de vocês, que investem do seu tempo, dos seus talentos, dos seus próprios recursos, para que a obra de Deus possa acontecer. E Deus seja louvado pela vida e pelo ministério de vocês. Que vocês continuem sendo animados e encorajados pelo Espírito para continuarem a servir, para que o nome de Deus seja honrado e exaltado hoje e sempre. Nós gostaríamos de orar a Deus, pedindo uma bênção especial sobre a vida de vocês. Vocês podem nos acompanhar em oração, assim como você está, feche seus olhos, incline a sua fronte e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse exército de homens e mulheres valorosos que o Senhor concedeu a esta igreja, a essa comunidade. São pessoas que dedicam do seu tempo, dos seus talentos, até mesmo dos seus recursos, para que seja possível esse momento de adoração, para que a pregação da Tua palavra possa acontecer aqui, para que todos sejam bem servidos e acomodados, para que todas as necessidades sejam atendidas. E não há nada que nós possamos fazer aqui, ó Deus, que possa recompensá-los diante de tudo aquilo que eles têm entregue para a Tua causa e para a Tua igreja. Por isso, como ministros do Teu Evangelho, nós impomos as nossas mãos sobre eles e pedimos que o Senhor os abençoe. Que a Tua poderosa mão se estenda sobre a vida de cada um, sobre o seu lar, sobre a sua família, para que eles possam contar sempre com a Tua direção, com a Tua proteção, também com a Tua providência, para que nada lhes falte, para que eles tenham tudo o que precisam. E que o Senhor, ó Deus, continue conduzindo cada um dos seus passos. Que a vida de cada um deles continue apontando para a vida de Cristo Jesus. E que através da influência de cada um deles, o Teu nome continue sendo proclamado e exaltado aqui e em todos os lugares por onde forem. Cuida deles, ó Deus, abençoa-os hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nada que nós pudéssemos dar para vocês estaria à altura daquilo que vocês têm dado para essa igreja. Mas nós gostaríamos de entregar uma singela lembrança para cada um de vocês, como um carinho, mostrando para vocês o quão especial vocês são. E como eu disse, é um carinho do coração para cada um de vocês, tendo em vista que nós estamos num momento de investimento para construção, mas nós não poderíamos deixar de passar em branco. Mas esse é um devocional que vocês estão recebendo, é o devocional do pastor Odailson, e sabendo que nós presentearíamos cada um de vocês com isso, ele mandou um grande abraço para cada um de vocês, disse que a vontade era de estar aqui para abraçar a cada um, mas sintam-se abraçados por ele, e que Deus abençoe a cada um de vocês pelo lindo ministério que vocês desenvolvem aqui na igreja. Poderíamos dar mais uma salva de palmas para esse grupo, por gentileza? Nosso muito obrigado de coração, que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos dar sequência hoje à série que começamos no sábado passado. E essa série tem como título Paz e Espada. E ela está baseada nas palavras de Jesus, tais como estão descritas no livro de Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 34. Se você tem aí a sua Bíblia, você pode acompanhar essa leitura comigo. Mateus capítulo 10, a partir do verso 34. E ali Jesus vai falar a respeito da sua missão e vai falar a respeito das consequências e do impacto daquilo que ele veio trazer na vida daquele que recebe a pregação do Evangelho. Como nós mencionamos sábado passado, existe uma parábola que Jesus contou que ilustra bem isso, que é a parábola do semeador. A semente do Evangelho ela é a mesma, ela é espalhada em todos os tipos de terrenos.
Mas existem terrenos que são como a beira do caminho, áridos, secos, escassos. Você tem aqueles solos onde a terra ela não é tão fértil, não é tão produtiva. Você tem aquele terreno pedregoso e você tem também o terreno fértil, onde o evangelho é plantado e ele dá frutos, e dá muitos frutos. A verdade é que depende do solo que recebe o evangelho, que recebe a semente, depende do seu coração. E quando você recebe o evangelho, aceita o evangelho e permite que ele transforme a sua vida, ele vai trazer isso que Jesus está dizendo aqui inevitavelmente. E ele só não traria isso que Jesus vai dizer aqui, que o evangelho vai trazer, se todos aceitassem o evangelho de igual maneira. E se todos os corações fossem um solo fértil para a recepção da semente do evangelho. Mas uma vez que essa não é a nossa realidade, vai acontecer o que Jesus vai dizer a partir do verso 34, quando ele diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a sua filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. E por que nós estamos trazendo essa série? Porque eu entendo que nós estamos vivendo em tempos muito difíceis. Nós saímos piores da pandemia. E o rumo para o qual a sociedade está caminhando tem cada vez mais deixado de lado a palavra de Deus. E hoje você vê mesmo no meio evangélico, pessoas que não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu vou falar sobre isso nessa série também. Existem pessoas que entendem que a Bíblia é um livro que até contém a palavra de Deus, mas que ele não é mais a palavra de Deus e que ele precisa ser atualizado. Vivemos tempos difíceis. E eu vejo as artimanhas de Satanás, a maneira sutil como Satanás vai tirando a Bíblia da base, do fundamento do cristianismo. Como Satanás tem feito manobras para tirar Cristo do centro e colocar o ser humano no centro. Eu vou tomar mais tempo quando eu for falar desse assunto, mas a verdade é que, para muitos desses teólogos, o que vale é a lente com a qual o leitor olha para o texto e não o que o texto quer dizer. Então o que determina a interpretação do texto bíblico é a minha experiência. E agora eu passo a ser a chave para interpretar a Bíblia e não ela mesma. É o leitor que vai dar o entendimento para o texto, ou o sentido para o texto, na visão de muitos por aí. E não poderiam estar mais enganados. E isso não poderia trazer mais risco para a nossa experiência espiritual do que está trazendo. E isso tem causado de fato grande confusão no meio religioso, no meio evangélico cristão. Porque nós, como adventistas do sétimo dia, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que assim como Deus não muda, a sua palavra também não muda. E hoje tem existido uma relativização de tudo que a Bíblia fala. E como eu mencionei na semana passada, e vou reforçar todos os dias em que nós formos meditar durante essa série, o Evangelho, ele precisa me confrontar. Se o Evangelho não me confrontar, se ele não me levar a sair da minha zona de conforto, eu posso estar lendo qualquer outra coisa, ouvindo qualquer outra coisa, mas isso não é o Evangelho que a Bíblia traz para nós. Porque o Evangelho que a Bíblia apresenta, ele vai de encontro à minha natureza, porque a minha natureza me leva para longe de Deus, e o Evangelho precisa me confrontar e precisa, como um espelho, me mostrar onde é que eu estou errado, onde é que eu me sujei com o pecado, para que eu possa voltar para Cristo. Por isso que Jesus vai dizer: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque quando o Evangelho alcançar você,
Ele precisa chacoalhar você, ele precisa mostrar quais os caminhos estão equivocados na sua vida. Isso vai causar divisão, porque você não pode colocar outra coisa no lugar de Deus. Você não pode amar mais os seus familiares do que a Deus. Se isso estiver acontecendo, você não está vivendo o Evangelho. Se você olha mais para as coisas desse mundo, se você se preocupa mais com a sua conta bancária, com seus bens, com seus recursos ou consigo mesmo, você não está vivendo o que o Evangelho está propondo para você. Por isso que ele vai dizer, eu vim trazer espada. Porque muitas vezes você vai ter que abrir mão de tudo isso para escolher ficar ao lado de Deus. Talvez você tenha que abrir mão de relacionamentos, talvez você tenha que abrir mão de empregos, talvez você tenha que abrir mão de muitas coisas para colocar Deus em primeiro lugar. Por isso ele vai dizer, eu vim trazer espada, não vim trazer paz. Porque se você aceitar o verdadeiro Evangelho, muitas coisas vão precisar mudar na sua vida. Muitas coisas precisarão ser diferentes na sua vida. E é por isso que nós temos visitado. Semana passada, estudamos o capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus multiplica os pães, eles querem colocar Jesus como rei, mas o objetivo deles é satisfazer os desejos do coração. Não é reconhecê-lo como Messias, não é entregar para ele o controle, para que ele conduza a história. Era para buscar um Deus que me é muito conveniente, porque é um Deus como essas lojas de conveniência, né? Eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e busco. E Jesus falou, olha, vocês estão vindo aqui buscando a comida que perece, mas vocês deveriam trabalhar pela comida que dura para sempre. Jesus como pão da vida, e ele disse, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Ou seja, se você não participar da minha vida, se o teu propósito não for o mesmo que o meu, se a tua vontade não for a mesma que a minha, não dá. E aí muitos deixaram de seguir Jesus. Ele olhou para os seus discípulos e perguntou, e vocês não querem ir também? E aí Pedro, movido pelo Espírito Santo, diz, Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Só o Senhor tem. E hoje eu quero estudar sobre outra história, que também está no Evangelho de João, em que Jesus corta caminho na conversa mais uma vez para ir no cerne da questão. E a fala de Jesus é muito clara, e eu já quero deixar bem claro para todos vocês aqui, que o meu compromisso é de mostrar para você o que a Bíblia está dizendo. E eu convidaria você a se ajeitar na cadeira, porque a Bíblia vai colocar o dedo na nossa ferida hoje. E talvez seja desconfortável para você, mas é minha responsabilidade como teu pastor não deixar de falar aquilo que precisa ser dito. Porque eu acho que nós vivemos num tempo em que não dá mais para brincar de ser cristão. Se é que houve um tempo em que isso era viável. Mas eu me lembro de uma frase que eu vi num certo sermão, onde o pregador dizia o seguinte, muitos de nós brincamos de ser cristão, ou brincamos de ser cristãos e nos esquecemos que Satanás não está brincando de ser diabo. Não é mais tempo de brincar de ser cristão, não é mais tempo de só parecer ser um cristão. É tempo de você tomar uma firme decisão, porque tempos mais difíceis virão. E nós precisamos nos preparar antes da crise chegar. Evangelho de João, capítulo 3. É uma história conhecida. Um líder religioso, um líder dos fariseus, ele vai ter com Jesus na madrugada. Esse homem é Nicodemos. E Nicodemos vai se demonstrar ao longo de todo o relato bíblico, apesar de ser um fariseu, apesar de acreditar como os fariseus acreditavam, ele demonstrou ser um homem muito sincero. Um homem que tinha o coração aberto e que queria aprender de fato qual era a vontade de Deus e o que é que Deus tinha para revelar. E diante dos sinais apresentados por Jesus, ele começa a considerar de fato a possibilidade de que esse homem se tratava do cumprimento da promessa do Messias. Para não causar escândalo e até mesmo para manter a sua posição, ele vai à noite para não ser visto, para não ser observado, mas vai com o coração sincero. Vai com o coração aberto, e João capítulo 3 vai nos contar um pouco a respeito desse encontro de Nicodemos
com Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Você vai ver que Jesus não dá corda para a conversa. Jesus já leu o coração dele. E Jesus já vai no cerne da questão direto. E vai causar um desconforto tremendo na vida desse líder religioso. Porque Jesus vai dizer a isto, Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus é curto e grosso aqui. Ele é direto. Ô Nicodemos, vamos encurtar o caminho aqui. O que você está buscando, só tem um caminho para isso. É nascer de novo. Se você não nascer de novo, não sou eu que estou dizendo. É Jesus quem está dizendo. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E esse não pode ver o reino de Deus, existem duas dimensões para nós entendermos isso. Porque o reino de Deus estava sendo estabelecido naquele momento por Jesus no coração. Ele não seria estabelecido no trono, se rebelando contra Roma, seria estabelecido no coração de cada um de nós. E é por isso que ele vai dizer: o reino já chegou. Ele já está aí com vocês. Por quê? Porque Jesus veio plantar o reino dele no nosso coração. Mas também o reino, quando Jesus vier estabelecer o seu reino perpétua e eternamente, também não vai poder ver, porque se você não percebe a atuação do Espírito agora, e se você não deixa o Espírito transformar agora, você também não vai ver isso depois. Então Jesus está falando para ele aqui dessas duas dimensões, que na verdade é uma só, porque tudo é salvação. Ou Jesus, seria melhor dito, Jesus está dizendo a respeito dos dois contextos, do contexto imediato, estabelecimento do reino no coração, mas o estabelecimento do reino futuro também, no porvir, na eternidade. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aí lembra o problema deles em João capítulo 6, na semana passada? Jesus falando de comer da carne e beber do sangue, eles achando que aquilo era literal. E aí Nicodemos, mesma coisa. Achando que a questão era literal, ele pergunta no verso 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mais uma vez, Jesus precisa deixar claro que ele está falando de coisas espirituais. Quando ele coloca da água e do Espírito, na verdade é a mesma coisa, mas isso se dá pelo processo de entrega, de morte para o pecado e de renascimento, simbolizado pelos rituais de purificação. Por isso, da água e do Espírito. É quando você se entrega e você demonstra isso de fato publicamente. E Jesus vai continuar dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que Jesus quer dizer com isso é: assim como você não vê o vento, você não vê de onde ele vem nem para onde ele vai, é assim, quando você vê, você já nasceu do Espírito, você já foi transformado. É uma obra invisível. Ela não acontece num único momento. O Espírito vem trabalhando e quando você percebe, ele já fez uma obra, ele já transformou você. Eles vão continuar falando dessas coisas. Nicodemos, uma certa dificuldade em entender. E eles vão conversar sobre essas coisas da terra, como o vento, né? E ele: mas como pode suceder isso? E Jesus vai falar: mas se você não está entendendo desse exemplo que eu dei agora das coisas da terra, como é que você busca entender então, ou quer entender as coisas espirituais? Você precisa deixar o Espírito agir, você precisa abandonar todas essas tuas crenças que estão fundamentadas no homem, naquilo que o homem pode fazer, para aceitar a Cristo. Isso é nascer de novo, é morrer para você mesmo, é morrer para suas vontades,
É morrer para as suas convicções, para viver por Ele, para Ele, com base naquilo que Ele pode fazer na sua vida e abrir mão de tudo isso. E queridos, eu gostaria de pegar esse gancho dessa fala de Jesus com Nicodemos, para nos aprofundarmos nesse assunto a respeito do nascer de novo. E quem vai falar sobre isso com maestria é o apóstolo Paulo. Então por isso eu quero convidar você para ir comigo até o livro de Romanos, no capítulo 1. O livro de Romanos é um livro extraordinário. E um dos segredos para você entender o livro de Romanos é entender que a argumentação de Paulo ela é bem longa, ela é bem extensa. Paulo demora vários capítulos para fechar um mesmo assunto. Então se você não ler todos esses capítulos, você vai ficar com uma argumentação pela metade e você não vai ver o desfecho, ou o fechamento desse pensamento, dessa ideia. E hoje a gente vai discorrer sobre alguns capítulos aqui para tentarmos entender o que é que Paulo está dizendo a respeito disso. Paulo ele vai fazer um caminho em toda a elaboração do livro de Romanos, que é quase um tratado teológico, sobre justificação pela fé, sobre a salvação, sobre a nova vida. E ele vai começar retratando a realidade humana tal qual ela é, sem a presença de Deus, sem a atuação do Espírito. E aí ele vai fazer esse caminho de qual é o caminho, qual é o segredo, qual é o ponto para que você tenha uma natureza transformada e como isso acontece ao longo do processo da vida. Quais são as dificuldades que você vai enfrentar ao longo desse processo, dessa jornada. E no capítulo 1, Paulo vai se ater em falar e mostrar para nós qual é o homem natural. Lembra o que Jesus falou para Nicodemos? O que é carne, o que é espírito. E se você é carne, sem o espírito, você vai representar isso que Paulo apresenta para nós aqui no primeiro capítulo da sua carta. Paulo ele vai tratar de alguns assuntos e ele vai evidenciar aqui alguns pecados que não eram tão evidentes naquela época, no sentido de que não eram tão contestados como alguns outros. E o que Paulo vai fazer aqui é colocar a todos da sua audiência na mesma condição, no mesmo patamar. Porque a única coisa que é diferente são as consequências dos pecados. Mas para a salvação, independente de qual seja o seu pecado, todos dependem de maneira igual da graça e da glória de Deus. E é isso que Paulo vai dizer aqui. Ele vai dizer que se você vive sem o conhecimento de Deus, você vive sem a presença de Deus na sua vida, você vai incorrer inevitavelmente em algum desses erros aqui. Que na verdade são apenas sintomas dessa condição de ausência de Deus. E nessa série nós também teremos um capítulo só para falar sobre o pecado. Mas quando você rejeita o conhecimento de Deus, quando você rejeita a atuação do Espírito, você vai incorrer em algum desses sintomas dessa condição de afastamento de Deus que Paulo vai descrever aqui. Romanos capítulo 1, leia comigo a partir do verso 21. É verdade que desde o versículo 18 ele está falando num contexto tanto de idolatria quanto de depravação da condição humana, da natureza humana. Mas essas são as consequências daquele que se afasta do que é espiritual, daquele que se afasta da fonte da vida. Versículo 21 diz assim: porquanto tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E é isso que eu vejo acontecer hoje em dia. Muitos se valendo do seu intelecto, da sua própria inteligência, acabam rejeitando aquilo que é da palavra de Deus e se colocando como parâmetro, como padrão, obscurecendo o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível. E na verdade essa palavra mudaram, ela teria sido melhor traduzida por trocaram. E trocaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como a de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, pela escolha do coração deles, a ira de Deus vai se manifestar. E sabe o que é a manifestação da ira de Deus na sua palavra?
não é uma punição que Deus dá, não é um castigo que Deus dá. Mas a manifestação da ira de Deus na Bíblia é Deus deixar que as pessoas colham as consequências das suas decisões. Essa é a manifestação da ira de Deus. Ela é diferente da nossa, ela não é baseada em raiva, não é vingança, não é isso. A manifestação da ira de Deus é Deus permitir que cada um colha as consequências das suas próprias escolhas. E quando a Bíblia vai dizer aqui, Deus os entregou, é que Deus fez isso. Deus não força, Deus permitiu que eles escolhessem as consequências das suas próprias escolhas. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, colocaram o homem no centro. Mesmo problema que nós vivemos hoje. Tiraram Deus do centro, tiraram a palavra de Deus do centro e colocaram o homem no centro. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, servindo os seus próprios prazeres, servindo as suas próprias vontades, praticando as suas próprias abominações, o qual é bendito eternamente o nosso Criador. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Esse era um pecado comum, uma prática comum, principalmente em contextos de idolatria. Pecados que têm que ver com a homossexualidade. Mas Paulo vai usar isso aqui para dar ensejo ao que vem depois. Porque ele usa algo que era bem reprimido ou que era bem combatido na sua época e que era bem evidenciado e muito praticado, para agora destacar outros pecados que não eram tão evidentes, mas que também eram pecados que deviam ser exortados, advertidos. E aí o texto vai continuar no verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. E aí você vai se lembrar daquela palavra do profeta Oséias, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, só que não é de conhecimento qualquer. Não é de qualquer tipo de conhecimento, conhecimento secular, conhecimento sobre qualquer disciplina, não é isso. Quando Oséias fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, ele está dizendo que perece por falta do conhecimento de Deus. É a mesma coisa que Paulo está dizendo. E por terem desprezado o conhecimento de Deus, por se afastarem do que é espiritual, o que vai acontecer? O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que Paulo vai dizer aqui é o seguinte: não existe um pecado que seja pior do que o outro. Da mesma maneira que não existe um pecador que seja mais pecador do que o outro. Estamos todos nós, independentemente de qual seja o seu pecado relatado aqui por Paulo, todos nós estamos no mesmo barco. E com relação àquilo que Paulo enfatizou no começo, se você acha o pecado de outras pessoas pior do que o seu que fofoca, lê do engano. Só que existem alguns pecados para os quais a gente passa pano, né? Mas o pecado da minha maledicência é tão grave quanto qualquer outro pecado. Vai te tirar do céu, tal qual qualquer outro pecado. A única coisa que é diferente são as consequências.
E a única coisa que me difere de você é que o meu pecado é diferente do seu, mas todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. E como Paulo vivia no mesmo período que Jesus, isso servia plenamente para aquilo que Jesus pretendia colocar para Nicodemos e para todos os líderes religiosos. E vale para todos nós que muitas vezes nos colocamos num patamar só porque o meu pecado ninguém sabe. Só porque o meu pecado está oculto, ele está escondido. Isso não me torna melhor do que ninguém. O pecado do orgulho e da vaidade não é pior do que o pecado do adultério, da mentira, do roubo, do assassinato. O que Jesus estava colocando diante de Nicodemos é: Nicodemos, sai do teu pedestal, porque você não é melhor do que ninguém. Porque se assim como esses que vocês julgam serem mais pecadores do que vocês, se você não abrir mão de tudo para me colocar no primeiro lugar, não vai valer de nada, você não vai ver o reino. E é interessante porque Paulo, na sequência do seu discurso aqui, ele vai inaugurar o capítulo 2 dizendo: portanto, és indesculpável, ó homem, que julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. E essa é uma evidência de alguém que nasceu do Espírito, é alguém que olha para o outro como o seu igual. Como um filho amado do Senhor que precisa de Deus tanto quanto eu preciso. Que precisa do perdão como eu também preciso. E nessa condição não tem nenhum que escapa, porque aí ele vai discorrer sobre a natureza humana e ele vai falar: não queira julgar o outro, porque você não é melhor do que ele. A única coisa é que o pecado é diferente, mas precisam de igual maneira da graça e da glória de Deus. No capítulo 3 de Romanos, ele vai deixar isso muito mais claro. Capítulo 3, versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E no outro trecho ele vai dizer, no versículo 23 do mesmo capítulo 3, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é: Nicodemos, para de brincar com o seu pecado. Embora ele não seja tão evidente como o pecado de outras pessoas, eu não estou no primeiro lugar do seu coração. É necessário abandonar esse pecado que te afasta de mim, que te impede de me colocar em primeiro lugar. Porque você tem amado mais a você mesmo, mais ao seu orgulho, mais a qualquer outra coisa do que a mim. E não se engane, queridos. É como eu falei semana passada, você não vai para o céu abraçado com o seu pecado. Você vai para lá lutando com ele. É preciso renúncia, é preciso escolher. Jesus disse: se você amar qualquer outra coisa mais do que a mim, você não é digno de mim. E ele disse: se você não tomar a sua cruz e vir após mim, você não é digno de mim. E o que é tomar a sua cruz? É morrer para você, para viver para Cristo. É morrer para o seu eu, é morrer para a sua vontade. Ele vai falar do exemplo de Abraão, que creu, isso lhe foi imputado para a justiça. E ele vai chegar no capítulo 6 do livro de Romanos. Eu gostaria de ler todo o capítulo aqui, mas por conta do tempo não vai dar, eu vou resumir. Mas eu queria pelo menos ler até o verso 4. E começando pelo primeiro verso, ele diz: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque no capítulo 5, no versículo 20, ele vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, a perdão. Há perdão suficiente para mim e para você, para abandonarmos o nosso pecado, e não importa o pecado que você tenha cometido. Em Cristo Jesus você vai achar perdão para o seu pecado. Mas o que é que precisa? Precisa haver entregue e verdadeiro arrependimento, e o verdadeiro arrependimento fará você abandonar o pecado.
E o que Jesus estava dizendo para Nicodemos é: Nicodemos, se você não morrer para essas coisas, se você não morrer para o seu orgulho, se você não morrer para esse mundo, para os seus próprios interesses, você não vai poder ver o reino. E ele vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, então, para que seja a graça mais abundante? De modo algum, responde Paulo. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos, quando você aceita Cristo? Você morre para o pecado. Aceitar a Cristo é dizer não para a carne, é dizer sim para o Espírito. É você passar a viver pelas coisas do alto, pelo propósito que Deus tem para a sua vida. E ele vai continuar dizendo: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados com Cristo, ou em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É isso que Paulo está dizendo. Sabe o que é nascer de novo? É você permitir que Deus te dê um novo coração, disposto a obedecê-lo, disposto a cumprir a sua vontade, disposto a cumprir a sua palavra, a seguir os preceitos da sua lei, que na verdade se voltam como bênçãos para a vida de cada um de nós. É preciso haver inimizade com o pecado. Mas o que eu vejo hoje é uma pregação: venha como você está e fica desse jeito aí mesmo. Um dos maiores enganos é o que se diz, e a um primeiro momento isso parece lindo demais, né? Deus te aceita como você é. Isso é muito perigoso. Deus aceita e recebe você como você está, mas Ele não vai permitir que você continue como você é. Porque o que Ele vai querer fazer é transformar a sua vida, a sua natureza. Porque se você não nascer de novo, se você não abandonar o seu pecado e não escolher viver aquilo que Deus estabeleceu para você, você não vai ver o reino de Deus, o reino dos céus. Isso não é palavra minha. Isso é o que Ele falou para Nicodemos. É o que Ele fala para mim e para você. Você precisa dizer não para o pecado, porque você foi salvo dele. Você foi salvo do pecado, então não faz sentido você continuar abraçado com o seu pecado. É por isso que nós temos falado tanto que a Nova Semente é mais do que uma experiência real. Ela não pode ser só uma experiência real. Porque uma experiência real, a do jovem rico foi real, mas ele foi para casa triste porque ele era dono de muitas coisas. Ela precisa ser transformadora. Ela precisa mudar o seu ser, porque senão você vai vir aqui sábado após sábado. E isso não vai adiantar nada. A experiência vai ser real, mas se ela não for transformadora, você vai continuar como está. Só que o que Jesus falou para Nicodemos é: se você não nascer de novo, não vai ver o reino dos céus. Como é que eu faço isso? É aceitando a Cristo, e não se engane. Existe uma pregação muito água com açúcar, dizendo que você não precisa fazer nada. Isso é mal compreendido, porque você não precisa fazer nada em termos de mérito, de merecimento, porque Cristo já venceu e já mereceu. Mas existe um passo que é seu e só seu, e esse Deus não vai fazer por você, que é escolher. E escolher e aceitar indica ou pressupõe você dedicar tempo para isso. Existe uma cerimônia no nosso contexto humano onde você diz que aceita alguém. Não tem uma cerimônia onde você diz sim, aceito? Que cerimônia é essa? É o casamento. Sim, eu aceito. Mas o que é que pressupõe isso? Eu aceitei a Camila como a minha esposa e ela me aceitou como esposo. E aí vive cada um no seu canto, é isso? Por que eu aceitei? Porque eu escolhi passar tempo. Eu escolhi conhecê-la de maneira mais profunda. Eu escolhi abrir mão de algumas coisas que eu vinha fazendo porque a desagradam e aí eu não faço mais. É isso. E escolher seguir a Jesus exige vontade. O resto é Ele quem faz, o mérito é dele, mas a vontade de se valer daquele mérito é sua. E se você não exercer a sua vontade para dizer não para o pecado, Ele não vai dizer não no seu lugar, Ele não vai forçar você, porque Ele te criou livre. E aí existe essa frase de Charles Spurgeon, pelo menos é atribuída a ele, eu quero que o pessoal me ajude colocando lá na tela, por favor. Se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Essa frase é atribuída a Charles Spurgeon, grande pregador.
Se Jesus de fato morreu por mim, eu não posso brincar com aquilo ou com o mal que matou o meu Salvador. Porque você é salvo do pecado. Você precisa dizer não para o pecado. E quando você escolhe fazer isso, a Bíblia vai revelar para nós, no mesmo livro de Romanos, no capítulo 8, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que estáis na carne, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. E aí Romanos, versículo 8, 37 vai dizer que em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque não há nada que possa nos separar do amor de Cristo Jesus. Qual é a sua condição? Será que você precisa nascer de novo? Da água e do Espírito? Será que você precisa tomar uma firme decisão e abandonar o seu pecado para poder ver o reino de Deus, tanto aqui nos corações, quanto no porvir, quando Cristo Jesus voltar? Em Cristo Jesus nós encontramos perdão para os nossos pecados. Mas é nele que nós encontramos também o poder para vencermos o pecado. Quando eu peco e me arrependo e peço perdão, contrito, arrependido, porque isso causa separação entre mim e o meu Deus, eu sou justificado. É quando Deus do céu, pelos méritos de Cristo, me declara perdoado, justo. E naquele momento em que isso acontece, num segundo, eu sou justificado, eu sou liberto da culpa do pecado. Porque Jesus pega esse pecado e ele deposita em Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. E aí eu começo um processo de busca. E isso vai exigir de mim dedicação de tempo, de leitura da palavra, de momentos de oração. Nem sempre é fácil no começo. Mas eu me coloco no caminho, eu aponto minha vida na direção. Eu começo um processo de santificação, e quanto mais eu me coloco na presença dele, recebo do seu Espírito. Isso é nascer da água e do Espírito, é deixar o Espírito agir em mim, é deixar o Espírito me transformar, é deixar o Espírito operar em mim, o querer e o realizar, é entregar para ele a minha vontade nesse processo de santificação. Eu sou liberto agora do poder do pecado. Fui liberto da culpa, agora eu sou liberto do poder do pecado. Até aquele dia quando Jesus voltar, e ele vai me livrar da natureza do pecado, porque nós seremos transformados. Então estaremos libertos para sempre da natureza do pecado. O que é que eu preciso fazer nesse processo? Está você vivendo em pecado? Seja ele qual for. Tem vontade de repente trair o seu cônjuge, de ser desonesto nos seus negócios, de ter relações não aprovadas com Deus, e aqui tanto faz se homoafetivas, se heterossexuais, mas tem vontade de praticar alguma coisa que está fora dos planos de Deus para você. O que é que você faz com isso? Faz isso que a palavra disse. Submete isso ao Senhor. O nascer da água e do Espírito é permitir que Cristo assuma o controle. É permitir que Cristo mude a sua vontade. É permitir que Cristo esteja no primeiro lugar e não as suas vontades, não os seus próprios interesses. Submeta isso ao Senhor. Ele tem poder para fazer uma de duas coisas.
Ele tem poder para mudar a sua vontade, Ele tem poder. Ele tem poder para transformar você, para que você não sinta mais vontade de fazer isso que está fora do seu plano. Seja o que for. Mas eu não sei se Ele vai fazer isso. Eu não sei se Ele vai tirar essa tua vontade por completo. Eu não sei se Ele vai tirar as tuas tendências. Eu não sei. Mas Ele pode. E você pode submeter isso a Ele, para que, se for da vontade dEle, Ele mude isso em você. Mas se Ele não mudar, e se Ele permitir que essa seja a sua luta, assim como era a luta de Paulo, quando ele diz que tinha um espinho na carne, que não deixava se orgulhar das coisas que ele fazia. Tem gente que fala que era cegueira, que era um problema físico. Eu não acredito nisso, eu acredito que era um pecado. E ele vai dizer a tua graça, né? Deus vai dizer para ele: a minha graça te basta, filho. Porque o meu poder se aperfeiçoou na sua fraqueza. E ele entendeu que não precisava se preocupar mais com isso. E entregou, submeteu isso ao Pai. O que você precisa fazer é submeter, porque se Ele não mudar a sua vontade, Ele vai dar poder para você resistir a isso. Ele vai dar condições para você lutar com essa tua tendência, com essa sua condição, até que Ele venha e te liberte da natureza do pecado. Porque Ele tem poder para ou mudar você, ou dar condições para você lidar com tudo isso. Mas o que é que nós precisamos fazer? É submeter a nossa vida a Ele. É submeter a Ele as minhas paixões, as minhas vontades. É deixar de ser a carne pela carne, mas é deixar o Espírito habitar e operar em mim essa mudança, essa transformação, sem a qual ninguém jamais verá a Deus. Se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. Isso diz respeito à experiência do batismo? Sim, também. Porque é parte do processo. É ali onde você evidencia, é ali onde você torna público a sua decisão. É ali onde você mostra para todo mundo de que lado você está, qual é a posição que você assumiu. Mas e se eu morrer antes disso? Você estava caminhando na direção certa e Deus leva isso em consideração. Mas se você não morrer antes disso, e dando tempo antes de Jesus voltar, precisa passar pelas águas. Porque foi o exemplo que Ele nos deixou. Ali os seus pecados são perdoados. Ali você morre para o mundo, morre para você mesmo, morre para o pecado. Por isso é o batismo por imersão. Quando você é mergulhado na água, é como se você estivesse sendo sepultado. E quando você sai das águas, você está renascendo como uma nova criatura. É aqui que se cumpre a novidade de vida dita por Paulo. Por isso, se você ainda não passou por essa experiência, não deixe de falar comigo ou com um dos pastores aqui da nossa comunidade para você se preparar para ser batizado. Mas tudo isso precisa estar rendido aos pés do Senhor. Quer você render hoje a sua vida a Ele? Quer hoje você render as suas paixões, os seus impulsos a Ele? Nós vamos cantar uma música que fala sobre isso agora. E se você quer render ao Senhor a sua vontade, as suas inclinações, sejam elas quais forem, se você quer render ao Senhor o seu eu quero convidar você, enquanto nós estivermos cantando, se esse é o seu desejo, para que você se coloque em pé. E ao cantarmos essa música, que você faça dela a sua oração, e você se renda ao Senhor. Renda a Ele a sua vontade, renda a Ele os seus pecados, renda a Ele o seu coração, e deixa Ele operar em você.
Feche seus olhos. Querido Deus, nós nos rendemos completamente ao Senhor, porque reconhecemos quão pecadores nós somos, quão distantes temos andado do Senhor. Mas louvado seja o teu nome, porque o sacrifício de Cristo é completo e é suficiente para nos trazer salvação. Quando aceitamos ao Senhor, nós nascemos de novo na água e no Espírito. E o nosso desejo é que o Senhor nos batize com o teu Santo Espírito mais uma vez, para que sejamos guiados pelo Senhor, para que Ele opere em nós tanto o querer quanto o efetuar, o realizar, para que Ele tome conta da nossa vontade, para que as nossas inclinações, as nossas paixões, os nossos impulsos carnais estejam rendidos ao Senhor, submetidos ao teu controle, e que possamos entregar na cruz, juntamente contigo, o nosso eu, para vivermos para o Senhor. Que possamos dizer assim como Paulo disse: estamos crucificados com Cristo, de maneira que nós já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo é quem vive em nós. E que essa seja uma realidade na vida de todos nós aqui, hoje e sempre, até aquele grande dia quando Cristo Jesus voltar. Que possamos ver o teu reino se manifestando no meio de nós. Que possamos ser renovados na água e no Espírito, e recebermos do Senhor um novo coração, para podermos fazer parte do teu reino. Que possamos odiar o pecado assim como o Senhor também odeia, e que no Senhor possamos encontrar forças para caminharmos com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, no nome de quem nós também oramos. Amém, Senhor. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dele um ótimo restante de dia. Amém.